Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, depende do horário em que vocês vão assistir a nossa videoaula, né? Eu sou Margarete, evangelizadora da Sala 3, do Grupo Espírita Beneficente Dr. Erma. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus, né? Nós estamos no mês de dezembro e no mês de dezembro nós lembramos do aniversário de quem? Nós lembramos do aniversário do nosso irmão divino, do nosso Jesus Cristo. Nós lembramos do Natal, lembramos do amor de Jesus, não é mesmo? Então, meus amores, todos os anos aqui na nossa casa de Dr. Erma, nós, no mês de dezembro, priorizamos o estudo, né, as leituras edificantes e as reflexões de alguma obra que trate especificamente da fala de Jesus. Esse ano, no mês de dezembro, durante todo este mês, nós vamos estudar, aliás, já estamos estudando o livro Jesus no Lar. Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, em psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos falar da lição O Servo Inconsistente. Mas antes, vamos buscar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no item 7. O item 7 fala da paciência. Vamos lá, vamos à nossa leitura, bem devagarinho, absorvendo toda a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E diz assim: a dor, a paciência, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, que é perdoar àqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para ser uns instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo na cidade de Árvore em 1862. É Jesus Cristo o nosso modelo.
trazendo para nós a mensagem da paciência, né? Quando esse espírito protetor fala, ele fala em nome de Jesus, dizendo para nós que nós temos que ser pacientes, nós temos que esperar o momento certo para cada coisa de nossa vida, mas sempre confiantes na ajuda que vem do alto. Que significa a ajuda que vem do alto? A ajuda que vem da espiritualidade benfeitora, a ajuda que vem de Jesus Cristo, que são enviados de Deus, nosso Pai, não é? Então, quando a gente olha para cima, ao invés de abaixar a cabeça, significa que nós temos esperança em que dias melhores virão, em que os problemas serão resolvidos. Então, o exercício da paciência é para começar a se desenvolver desde criança. Se a gente não pode ir para a rua, vamos ser pacientes e nos contentarmos em brincar no quintal. Se nesse momento a gente não pode ir para a escola, vamos ser pacientes e estudar pelo computador, pelo celular, pegar os livros para ler, conversar com a família. Vamos ser pacientes, porque tudo na vida tem o seu tempo. E Deus e a espiritualidade benfeitora e Jesus Cristo, que é o nosso guia, não nos desampara, não é mesmo? Então vamos fechar os nossos olhinhos e fazer a nossa prece, agradecendo infinitamente, agradecendo a Deus por essa manhã, por mais uma manhã, por mais um dia de sol, de paz e de tranquilidade. Tranquilidade que nós trazemos em nosso coração. Ainda, Senhor, que o mundo esteja aflito, permita que nós estejamos em paz, tendo a ciência, tendo a paciência para aguardar os vossos desígnios. Abençoa, Senhor, a cada um que neste momento para um pouquinho no seu tempo para estudar o teu Evangelho. Permita, Senhor, que todos estejamos em paz para receber e entender a mensagem que o Senhor nos traz. E assim, de coração infinitamente grato e animado, otimista, entusiasmado, nós pedimos a permissão para darmos por iniciado a nossa aula. Fica conosco, Senhor. Fica em nossos corações, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Meus amores, então, conforme a titia falou para vocês, nesse mês de dezembro, nós estudamos um livro que traga reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. E nesse ano nós estamos estudando Jesus no Lar. Olha que coisa boa. Jesus no lar. Jesus está no lar. Jesus está em nossas casas, em todas as casas que oram, em todas as casas em que buscam a paciência, em todas as casas onde se busca a paz, onde se constrói a paz, né? Então vamos à lição número 5, que é a do servo inconsistente. Titia vai ler rapidinho para vocês e depois contar uma historinha breve, porque vocês também já estão na hora de exercitar a leitura, né? O servo inconsistente. À frente de todos os presentes, o mestre, Jesus Cristo, né? Narrou com simplicidade. E aí começa a história. Jesus contou assim: certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou a bênção ao Pai que, através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao que se propunha. Por intermédio de vários amigos,
orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura, né, trabalhar com barro, a pedra e o cinzel, fazendo esculturas, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em um mármore valioso. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira. Vejam vocês que era uma pessoa habilidosa com as mãos, né? Então não deu certo lá com o patrão trabalhando em mármore, mandaram para uma oficina de madeira, para esculpir na madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou também sem delongas, asseverando que não lhe era possível suportá-lo. Desistiu mais uma vez, né? Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sobre as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas de fim de uma semana fugiu ao compromisso assumido, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que não lhe era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardavam. Um deles avançou triste e indagou: amigo, por que não te preparastes ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu proveito próprio e não a julgar. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Quando pudestes esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugistes a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa, observem que é Jesus contando, né? E concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher, se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que corrige e educa, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar
a seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então a gente vê aqui que é Jesus contando uma história de alguém, né, que chega, que pede para alcançar o céu. O que é o céu? Não é o azul que a gente vê quando a gente olha para cima, acima das nuvens. O céu é o estado de felicidade que todos nós queremos alcançar, claro. Mas para alcançarmos felicidade, nós precisamos diminuir os nossos problemas, tá? Então, a espiritualidade benfeitora, sob o comando de Deus, permite, organiza a vida que a gente vai ter aqui de encarnados, com os problemas com os quais a gente tem que lidar, que nada mais é do que situação para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça. Mas o que na maioria das vezes a gente faz? Na primeira dificuldade que surge, a gente desiste. Quando nós encontramos uma pessoa áspera, por exemplo, o que a gente faz? A gente entra em conflito com aquela pessoa, ou a gente se afasta daquela pessoa. Quando, na verdade, nós deveríamos usar da caridade e do amor. Quando aquela pessoa vier nos oferecer o desespero, a aflição, a gente pode oferecer para ela a água fresca da paz, né? Da paciência, a água fresca. Quando uma pessoa vier falar de forma mais grosseira, todos nós, inclusive quem está criança nesse momento, pode pôr um pouquinho d'água na boca e deixar passar, refrescar a língua e a garganta e deixar que o coração fale, não é isso? Então, eu vou contar ainda para vocês a história também do Néio Lúcio do Carneiro Revoltado, rapidinho. Havia um carneirinho, vocês sabem, conhecem carneiro? Quem nunca viu um carneirinho, pode procurar pelo menos um desenho, uma imagem. Um carneiro muito inteligente, mas muito indisciplinado. Ele reparava os benefícios que a lã, porque o carneiro tem um corpinho, né, e as ovelhas, o corpinho coberto de lã. Ele reparava que a lã que ele tinha, que cobria o corpo dele, quando eram tosqueados, né, quando retiram a lã, porque quando o carneiro fica com muita lã, começa a embolar, então eles são tosqueados. E ele observava que quando ele era tosqueado, se incomodava muito a ele. Mas ficar com a lã pesada, dando nó no lombo dele, também não era legal, fazia muito calor, então ele precisava ser tosqueado. E a lã que retiravam dele era aproveitada, né, para fazer casacos, para fazer novelos de lã, enfim, a lã é aproveitada em muita coisa. Mas ele achou que ele era muito precioso por nascer, né, com o corpo coberto de lã. E que ser tosqueado com tesoura era uma humilhação muito grande. Então ele pediu a Deus, ele falou assim com Deus: meu pai, não estou satisfeito com a minha pelagem. A tosquia é um tormento. Modifica-me, Senhor. E Deus então perguntou com bondade: que desejas que eu faça? O carneiro vaidoso respondeu: quero que a minha lã seja toda de ouro. A rogativa foi satisfeita e a lã dele se transformou em lã de ouro. Mas acontece que no mundo tem pessoas muito ambiciosas, perversas mesmo, né? Que desejam o que é do outro. E passaram alguns ladrões e viram que a lã do carneiro era de ouro. Caíram em cima dele e arrancaram a lã toda e deixaram o couro dele sangrando de feridas. E assim, infeliz, ele voltou para Deus e implorou: meu pai, não posso exibir lã de ouro. Chama a atenção dos ambiciosos, dos invejosos.
E Deus perguntou: o que queres que eu faça? E o carneiro, tocado pela mania de grandeza, querendo ser diferente dos outros, respondeu: Senhor, quero que a minha lã seja de porcelana, da mais rica e fina porcelana. E assim foi feito. A lã dele se transformou em porcelana. Gente, quando ele saiu pelo campo, começou uma ventania, mas uma ventania que vocês não têm noção. E essa ventania, com essa tempestade, quebrou a porcelana e feriu todo o couro dele. E ele voltou, todo ferido e triste, e falou com Deus: Meu Deus, renova-me. A porcelana não resiste ao vento, é fraca. Estou exausto. Deus perguntou: Que desejas que eu faça, meu filho? A fim de eu não chamar mais a atenção dos ladrões, nem ficar todo machucado com a porcelana que quebra e arranha meu couro, eu gostaria que o Senhor permitisse que a minha lã fosse levinha, verdinha, fresquinha, como as folhas de alface. E assim Deus permitiu que nascesse no carneirinho lã em forma de folhas de alface. E ele saiu levinho e fresquinho pelos campos. De repente, um monte de cavalo olhou aquele carneiro verdejante, caíram em cima, comeram o couro dele todinho, comeram toda a alface. E ele ficou com o lombo todo ferido da mordida dos cavalos que comeram a lã de alface que ele trazia sobre o lombo. E ele voltou: Senhor, a lã de alface não deu certo. Olha como está meu lombo todo mordido. E Deus perguntou: Meu filho, que queres que eu faça? E ele falou: Senhor, é melhor que o Senhor permita que a minha lã seja feita de mel. Um mel bem doce, bem leve, bem brilhante. E assim foi feito. Deus permitiu que a lã dele se transformasse em uma lã de mel. E assim saiu o carneirinho, passeando pelos campos com o lombo todo doce da lã de mel. Eis que passaram um monte de moscas, daquelas moscas verdejantes, e quando viram aquele carneiro de mel, pensaram: oba! E caíram em cima, sugaram todo o mel do seu lombo. O carneiro já estava exausto e pensou: meu Deus, vou ter que voltar lá para falar com Deus novamente. E voltou ao juiz supremo. Meu pai, eu não suporto mais, soluçando. Deus falou: reanima-te, meu filho, que pedes agora? E o infeliz carneirinho, em pranto, replicou: Pai, quero voltar a ser um carneiro comum, como sempre fui. Não pretendo a superioridade sobre os meus irmãos. Hoje sei que os meus tosqueadores de outro tempo são meus verdadeiros amigos. Nunca me deixaram em feridas e sempre me deram de comer e beber, carinhosamente. Quero ser simples e útil, qual me fizeste, Senhor. O pai sorriu bondoso, abençoou com ternura e falou: volta e segue teu caminho em paz. Compreendestes, enfim, que meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete, e se pretende receber, aprende a dar. Então o carneiro, envergonhado, mas satisfeito, voltou para o vale, misturou-se com os outros e daí por diante foi muito feliz. O que a gente pode concluir dessa história, né? Que quem sabe da nossa vida é Deus e que Ele dá a nós o melhor daquilo que precisamos para crescermos sempre. E um dia alcançarmos a luz que Jesus
nosso irmão divino envia para nós. Estamos no lugar certo, na hora certa, sempre. Não é isso, meus amores? Então, nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma aula sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Abençoe a cada um de nós. Permita-nos, Senhor, a paz do coração, a paz do ambiente, a paz na vida, a confiança no futuro e um presente cheio de luz. Que assim seja, que assim possa ser. Meus amores, muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus, tenham um feliz Natal e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.